Sejam muito bem-vindos ao Forest Talk, o podcast que valoriza a floresta em pé. Edição especial São Paulo Climate Week. Eu sou Angélica Mari e hoje o tema do episódio é Cadeia Sustentável na Gastronomia, onde ela começa de verdade. Hoje nós vamos falar sobre o retrato real do caminho que o alimento faz até a mesa. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades no mundo e, ao mesmo tempo, perde rastro do ingrediente no meio do percurso, joga boa comida fora em todas as etapas e trata a cozinha sustentável como algo de restaurantes de luxo. Nós vamos falar sobre o que já é prática de operação, o que ainda é discurso de cardápio e como a escolha do fornecedor se conecta à valorização da floresta em pé. E para falar desse assunto tão essencial e importante, nós temos um convidado muito especial, chefe Lisandro Lauretti. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Lisandro, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão? Eu sou na fila do pão, Bom, eu tenho uma história em gastronomia desde sempre, que começou, não sei porquê, porque ninguém da minha família é, mas enfim, era uma vontade, talvez até um dom, vamos chamar assim, né? E eu tô aí nessa há muito tempo, fui consultor de muita marca, trouxe muitas marcas internacionais e sempre batalhei nessa linha da sustentabilidade muito antes disso ter um nome. Eu só sabia que tinha algo errado e que precisava ser mudado e foi uma batalha muito grande, principalmente quando eu estou falando de 20 anos atrás, o que me levou até a sociedade com o Jamie, que era um cara, Jamie Oliver, né, que na Inglaterra já fazia um trabalho nessa direção. E eu acabei entrando em contato, por um ato de sorte consegui, e a gente começou a conversar. E é por isso que tem essa parceria no Brasil, que é o único país das Américas que tem, porque foi uma parceria pessoal, não comercial, antes de tudo. Muito legal. A gente tem o orgulho de dizer que eu montei a primeira cozinha 100% rastreada para ser escalada, o que é diferente de um trabalho regional pequeno, ou um restaurante que está numa fazenda, que ele é irreplicável, não escalonável. O nosso trabalho é tentar gerar a escala, que é o que realmente vai gerar uma sustentabilidade real o dia que isso acontecer. E já antecipo que isso está um pouco longe ainda. Nós vamos detalhar isso logo menos, mas é muito interessante, né, que você diz que trabalha com gastronomia desde sempre e tinha um interesse meio que até instintivo, né, em Sim. direção à sustentabilidade. Teve algum estalo na vida que te levou para esse lugar? Assim, eu não sei te dizer de onde veio, mas assim, eu sempre gostei de bicho, de natureza. Sempre foi minha opção de lazer quando eu podia. Ou eu tava pescando, ou eu tava fazendo uma trilha, alguma coisa e já assim? vou colocar, eu sempre fui pescador esportivo, aquele do pesca e solte, embora o pessoal não entendia, porque eu sempre gostei de bicho, sempre tive muito bicho. Tem muitos? Agora não mais, porque assim, meus pais tinham uma casa em Campos do Jordão e lá virou um zoológico. Graças a Deus. Então tinha galinha, papagaio, tucano, arara, tudo certinho, tá? Pato, ganso, marreco, juro, eu tinha. Que legal. Muito Era um bom. zoológico. Então você sempre teve muita afinidade com a natureza, sempre se viu muito integrado. E eu achava que eu tinha que trazer aquilo, porque uma das coisas, eu lembro assim, um estalo que me incomodou muito, de um período na minha vida, começo assim, quando eu comecei a despontar, assumir postos mais importantes, eu trabalhei num buffet que era muito famoso em São Paulo na época, e fazia os eventos assim mais badalados, e com esses eventos, casamentos, assim, eles são feitos com meses de antecedência, 6 meses, 7 meses, um ano. E assim, eu ficava maluco de ter que definir todo o menu para daqui 8 meses. Eu falava, gente, isso não tá certo. Por exemplo, pescado. Como que eu vou colocar assim, na semana a gente define qual que é o corte, qual que é o bicho.
sabe? E às vezes aquilo fica até parecendo falta de preparo, não é? Exato, e o pior é que eu nunca consegui emplacar uma teoria dessa. Aí isso começou a me deixar pé da vida, né? Uhum. E aí eu comecei a buscar Caminhos mais eu vou dizer estruturados. assim, até eu brinco de falar que eu fui buscar um sobrenome, porque minha conversa ficava no ar. Olha E só. ninguém, Caía, entrava por um ouvido e saía pelo outro. sabe? Uhum. Um moleque falando umas coisas esquisitas aí, sabe, que veio do nada, deixa ele pra lá, né? Mas as coisas vão amadurecendo e você vai amadurecendo. provando seus pontos ao longo do tempo. Quando que as coisas começaram a fazer sentido para as outras pessoas, para o mercado, para os seus fornecedores, seus stakeholders no geral? Então, eu não sei te dizer se isso ainda faz sentido. Ainda faz sentido é uma frase equivocada. Se isso faz sentido para eles hoje. Tem muita briga a ser comprada. Eu vou te dar ainda. um exemplo. Quando a gente montou a primeira cozinha completamente rastreada, eu tinha muitas regras. Uhum. Que isso eu trouxe da escola do Jamie, que praticamente ninguém conhece isso. Ele tinha lá um negócio chamado Food Team, que eram pessoas que só pensavam em comida e cadeia sustentável e estabeleciam regras. Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia exatamente como fazer. E lá, quando fiz um intercâmbio com eles e fiquei lá, eu entendi o que eles entendiam e comecei a fazer sentido para mim. Vamos dar 2 passinhos para trás Tá. e falar de... Você falou que fez uma abordagem para o Jamie Oliver e conseguiu Sim. esse contato e a coisa se deu e você foi para lá. Sim. Por que você procurou especificamente o Jamie Oliver e com qual objetivo? Porque ele, na época, era o nome mais conhecido mundialmente com essa bandeira. Certo. Ele estava fazendo aquela revolução no Reino Unido sobre comida saudável nas merendas escolares. Ele tinha acabado de sair daquele quebra-pau com o McDonald's lá, que comer 5 itens de verdinhos por dia. Então ele era um nome em destaque. Então eu falei... É uma referência. Se eu conseguir essa referência, talvez eu consiga atenção. Você queria uma chancela. Uhum. Então foi isso que eu fui buscar. Aí conta o que aconteceu quando você chegou lá, o que você viu e o que te saltou aos olhos. Então, eu tinha uma ideia do que eu queria, mas eu não sabia como fazer. Uhum. E o que me saltou nos olhos é que estava tudo pronto lá. Uma estrutura. Por exemplo, frango. O que a gente considera o high welfare? Vamos dizer assim. Uhum. Primeira coisa, deixa eu voltar, fazer um meio ponto para trás. A primeira coisa que eu entendi, que ficou claro para mim, e que não é claro para as pessoas até hoje, é que no meio do caminho da produção em massa e do orgânico, existem várias opções. Isso não é claro, as pessoas ainda, é branco ou preto, elas ainda não entenderam que tem toda essa divisão de graus, né? Isso foi a primeira coisa que eu entendi lá. Outra coisa que ficou muito claro para mim é que a gente não pode ter o romantismo de achar que a gente está na Toscana da década de 20, que tem meia dúzia de pessoas e que não é. Então a gente tem que ter escala em produção. Então o mote deles era: como é que eu faço o melhor possível? E essa palavra muda tudo. Porque não adianta você romantizar. Eu digo isso porque... Vamos fazer um exercício? Quem tem condições de fazer para uma família inteira 5 refeições ou 3 refeições todo dia orgânica? Quem? Provavelmente o 1%. 1% resolve? E as pessoas não se envolvem nesse fazer, né? E isso não resolve. Não resolve. Então, se eu não cobrir a maioria... Não vale a pena. Cadê a sustentabilidade? Sim, é uma utopia. Então foi a primeira coisa que ficou muito claro para mim.
Quando eu cheguei no Brasil, eu demorei 3 anos para montar a cadeia. Por quê? Porque eu tive que ensinar muitos fornecedores parâmetros. Então teve todo um preparo. Teve Para todo tropicalizar preparo. isso seria? Não tropicalizar, não existia aqui. Uhum. Muito preparo e muita loucura, porque você gastar 3 anos para fazer um setup de cadeia produtiva, para abrir uma porta... É um investimento considerável, né? De tempo, de energia, recursos. E de recurso. Uhum. Então isso foi o primeiro, assim, ponto que eu... Porque você tinha um framework que você trouxe do Reino Unido, Sim. Né? Mas nem tudo é aplicável Que eu fui muito aqui, brasileiro, né? Lá. Como que é aí, muito brasileiro? Dá pra fazer isso? Dá. Não, tem. E aí você levou um chá, você tomou um chá revelação quando você veio pra cá. Daí chegou aqui, eu sabia que não tinha. Uhum. Mas aquele somebody love, né? Vamos fazer. Aí vai ter que dar. Nisso a gente também faz bem, porque a gente... Se adapta. A gente é bom nisso. E você frisou a palavra fazer o melhor possível. Isso é e muito o que é possível no Brasil? Então, muito pouca coisa ainda. E eu vou te explicar onde isso começa. Peixes, eu tinha que ter uma cadeia sustentável. Tá? Então, o que me restou? Me restou a aquacultura, desde que ela certificada. Porque também não adianta fazer uma aquacultura em massa. Porque aí você pode poluir afluentes, você pode ter que fazer medicamento preventivo. Toda vez que você faz um adensamento maior, você tem que fazer você tem que intensificar todos os manejos. Quer queira antibióticos, enfim. Quanto menos adensamento, melhor acaba sendo a qualidade tanto de vida do animal como do resultado final, que é o reflexo puro de como ele foi conduzido desde o começo. Esse é um exemplo, Sim. dentro do hall de coisas que você ficou preparando 3 anos. E a gente sabia que no Brasil eu ia achar salmão e tilápia. É isso. Por quê? Porque o Brasil importa muito do Chile. E o Chile tem uma grande parte da sua produção já nessa linha certificada. E eu liguei para todos os importadores e todos falavam para mim, não tenho salmão certificado. Eu falei, tá errado, tem alguma coisa errada aqui. Como é que eu resolvo isso? Como eu já estava avançado no processo, eu já conhecia as certificadoras, conhecia as pessoas da certificadora. Eu tive que, através de um amigo que chama Lohan, que é um francês que morava em Salvador, morou um tempo em São Paulo, agora está em Portugal. Ele falou, Lisandro, vamos fazer o contrário. Eu vou ligar para salmoneiras no Chile e vou ver quem vende para o Brasil. E aí nós vamos descobrir. E foi feito desse caminho até eu chegar no fornecedor brasileiro. Fala, você compra do fulano de tal? Compra. Tá bom, você tem o salmão sustentável. E por que ele, que é o vendedor, ele não sabia? Porque não era fator relevante de venda. E isso anda junto com a falta isso anda de junto, informação, não, isso vem né? primeiro. Se o mercado não gera demanda, ninguém vai atrás. E como que você gera uma demanda no mercado? Você gera uma demanda no mercado através dos formadores de opinião, imprensa, jornalistas, os chefes estrelados, Influenciadores. Hoje, influenciadores. Esse pessoal tá nessa? Sim e não. Explique. Porque é sim e não. Porque se você... Porque eu tô cansado de ver a mídia replicar ou premiar pratos ou eleger pratos com um ingrediente duvidoso no ponto de vista sustentável. Tá? Eu não tô querendo ser radical. Até porque eu não sou radical de forma alguma. Porque eu entendo a realidade que a gente vive. E por que você acha que isso se dá? Falta de informação. Ou falta de curiosidade ou interesse? Falta de informação, curiosidade. E nesse ponto, eu tenho que jogar um pouco da culpa em quem é especializado no ramo e não faz a lição de casa.
Assim, é muito importante. Formadores de opinião. Por que eles têm esse nome? Porque eles formam opinião. Então, essa opinião precisa ser embasada, né? Sim, mas você tem que... Hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente vai esbarrar numa questão que é um bloqueio e é um erro. A gente vai esbarrar em ideologia e política. Porque hoje tem lado. E eu não vou entrar profundamente nisso. Toda vez que você mistura essas duas gavetas, você comete um erro profundo. Porque você pega uma parte que pensa de um jeito, politicamente, vamos falar assim. Mas tudo é político, né, Lisandro? Mas não devia ser. Nesse caso, não vai funcionar. Porque se você misturar coisas... Você está querendo misturar água com óleo. Você não vai ter razoabilidade nas suas decisões. Você vai acabar envezando a conversa e por uma questão política você vai adquirir ou caminhar por um lado no que seria sustentabilidade que talvez não seja o correto, porque a sua decisão ela não foi tomada de uma forma embasada, vamos dizer assim, por evidências e por estudos. Ela foi embasada por sentimento. A sustentabilidade, se for misturada com emoção, você tem uma quase 100% de chance de fazer errado. Ela só acontece com base científica e com dinheiro, por incrível que pareça. Porque sobre alimentação em específico, me parece que é um pouco desafiador separar as coisas, né? No rol de tudo é político, a gente ainda tem milhões de pessoas, apesar do Brasil ter saído do mapa da fome, a gente tem milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, né? Então, me parece que esses assuntos, eles não são divorciados. Né? Sim. Nesse ponto, a gente... Assim, o ser humano... a primeira coisa que eu tenho na minha cabeça é que o ser humano em primeiro lugar. Depois, as outras. Assim, é assim, pelo menos é assim que eu lido. Então, se você está falando nisso, a produção em escala, em larga escala, com baixo custo, realmente é uma alternativa para melhorar essa situação, que é o primeiro passo. Primeiro, ter condição de sobrevivência decente, vida decente. Depois, instrução. Certo? Primeiro eu te alimento, depois eu te ensino. Seguindo a pirâmide das Porque não necessidades. adianta nada. Não adianta nada. Eu vejo muito erro. A gente vai... Esse caminho, você vê, ele é muito complicado, porque ele tem tanta... E a gente vai aqui... Abre muitas abas. Muita estrada. Muita... Você pega uma pessoa que está numa situação vulnerável, se você quiser botar regra em cima dela, por exemplo, a Amazônia tem o quê? 20 milhões de habitantes? Vamos arredondar. Os caras vivem num oásis. Ali é um império de recurso. A gente hoje, o que eu vejo, que a gente burocratiza e dificulta demais. Agora, não adianta chegar para esse fulano e falar, não encosta aqui. O cara tá passando fome, tá com a família, com as crianças dele precisando comer, cercado de riqueza, e você fala, só que você não pode mexer nisso. Vai dar certo? Não. Lisandro, Tem na sua dado opinião, certo? Não. Na sua opinião, o que é a maior barreira para que fornecedores, você lida com muitos, Sim. Né? Qual é a maior barreira para que um fornecedor seja classificado como sustentável e o que faz um fornecedor merecer esse rótulo? Tá, vamos lá. Para a gente ser absolutamente franco e direto, sem enrolação. Podia falar um monte de coisa bonitinha aqui, mas a maior barreira para o fornecedor é falta de demanda. Porque o cara funciona, ele tem um negócio, o negócio dele foi feito para dar dinheiro, para bancar a família dele, enfim, não importa, é um negócio. Se ele não tem essa demanda, ele não tem por que fazer esse esforço. Por quê? Porque isso custa. Cada vez que você sobe, eu estou aqui na produção em larga escala. Só uma pausa, Lisandro, para quem nos assiste aqui,
Quero aproveitar a sua experiência para ilustrar para quem nos ouve com um exemplo de como isso se dá. Por exemplo, no caso dos ovos, pode ser. Sim. Explicar para quem nos ouve qual é a diferença do Tá. que e o que. A gente, sim, eu vou até um pouquinho além, tá? Uhum. Porque eu já tô vendo que, às vezes, pela motivação, assim, não vai. Então, talvez vá por um outro lado, que eu tô começando a fazer um estudo bastante profundo sobre questões de saúde, que é a próxima pauta, que é a próxima frente que eu vou abrir. Eu não sei que horas que eu vou abrir, talvez eu esteja abrindo agora, né? Ao vivo, gente. Mas assim, você tem um ovo de granja comum, tá? Ele é necessário? Sim. Esse animal que produz, ele vive uma vida miserável, certo? Certo. Não negamos. Mas aí eu vou de novo voltar no princípio do ser humano em primeiro lugar. Quando eu comecei, tinha isso ou o orgânico ou da tua casa. Era um extremo ou outro. Aí começou a aparecer as empresas que fazem em No níveis, meio do caminho. No meio do caminho. E o que é? É muito legal eu ver isso acontecer. Porque nos últimos 15 anos houve uma evolução muito grande. Hoje você tem o comum de granja, aí você tem aquele que eles chamam de caipira, mas é a mesma coisa, só trocou a cor. Que também é o comum de granja para mim. É só uma galinha diferente que faz um ovo de uma outra cor, mas ele é igual. Aí você começa a vir esse animal aqui é tratado só com ração vegetal, esse aqui tem acesso ao uso do sol, que eles chamam de high welfare, quer dizer, um bom... A galinha circula ali, não fica presa. É um animal que já anda, já cisca. Se ele cisca, ele eventualmente vai ter a oportunidade de comer um inseto aqui, outro ali, o que já vai mudar a composição nutricional corporal dele, que consequentemente vai para o ovo, e aí você vai indo para os extremos até se chegar no orgânico. Então, hoje, quem consegue consumir, imagina uma família de 4 pessoas consumindo ovo orgânico todo dia. 2 por pessoa por dia. Então, não é viável. E para muita gente, o ovo comum quase é inviável. Então, ele precisa existir, ponto. Embora haja todo o problema, mas aí eu tenho que botar o ser humano na frente. Ele precisa disso. E a partir do momento que eu vou evoluindo ele, economicamente e culturalmente, ele pode ser que ele migre para o que for melhor. Não dá para falar disso, né, Lisandro, sem tocar em privilégios, né? Seria correto dizer, então, que a alimentação sustentável é um privilégio? Sim, absolutamente. Ela é restrita. A gente tenta colocar, de novo, o melhor possível. E aí entra o possível. Porque não é viável, não é razoável falar em uma alimentação orgânica. Embora, hoje, que é o ponto que eu vou chegar, eu vi estudos sérios, absolutamente sérios, sobre o perfil nutricional desses alimentos e a diferença deles. E você tem relações de ômega 6 e ômega 3 num frango, por exemplo, que vai de 15 para 1, ômega 6 e ômega 3, que é ômega 6 extremamente inflamatório, né? Numa produção extensiva, que por geração de estresse e tudo mais, até 4 para 1 num bichinho de quintal. Ou seja, você tem uma comida muito mais inflamatória, que é a geração de muito flanco de problemas de saúde vários, que isso né? tem um impacto de custo real em saúde absurdo. Então isso demonstra que se você tiver políticas públicas que são as que podem, as que têm tamanho e força
para impactar isso de verdade, talvez você economize ao longo do tempo, conseguindo crescer esse nível de qualidade de alimentação da população. É muito bom que você tocou no ponto de políticas públicas, Lisandro. Eu também morei muitos anos no Reino Unido e pude vivenciar o dia a dia ali do britânico numa alimentação paupérrima, né? Um perfil horrível, né? De uns hábitos horrorosos. Sim. E aí, você vivenciou isso também, viu lá acontecendo políticas públicas que preconizam lá o consumo de 5 itens de fruta, vegetal, legume por dia. E, por outro lado, também a possibilidade de fazer refeições de baixo custo. E o Jamie é muito dessa bandeira, né? Ele que botou fogo nesse assunto. Sim, lá, né? total. Você vislumbra isso com a abertura das suas frentes de saúde e tal, e a gente já vai aprofundar um pouco mais nisso? Qual a possibilidade de Lisandro Lauretti levantar essa bandeira e ser o nosso Jamie Oliver aqui no Brasil? Assim, eu nem parei para pensar nisso. É uma ambição? Não, na verdade eu nem parei para pensar nisso. Eu acho que esse trabalho tá tão cru que ainda tem que fazer a base dele. A gente tá tão longe ainda. Mas é possível formar um movimento nacional nesse sentido? É possível desde que a gente consiga atrair suporte, atenção. É aí que eu te falo, aí que entra o jornalista, o formador de opinião, porque hoje, assim, desculpa, mas o pessoal tá olhando pro canudinho que vai matar a tartaruga, que é um puta papo furado, sabe? Um canudinho de plástico, sabe? Você acha que essa é uma discussão secundária? Terciária. Assim, sabe? O problema tá muito distante disso, de fato. Essa é uma discussão isso de bolha. Pô, se puder usar menos plástico. Pois é, se puder usar menos plástico, melhor. Mas, gente, não é isso agora. É a tal história. Você tá com o cara ali subnutrido e você tá falando, não, você tem que comer orgânico. O cara fala, porra, mas eu não consigo comprar nem o ovo de bateria? Você tá, porra, vai encher outro, sabe? Como que você vai falar pro cara isso? Então, assim, eu vejo que a gente tá um pouco nessa ainda. E eu vejo também que os formadores de opinião ainda estão nesse discurso. E, Lisandro, a gente fala nesse podcast muito do conceito de floresta em pé. Sim. E muitas vezes veio pontuações dos especialistas falando que essa discussão de sustentabilidade, floresta em pé, acaba ficando muito distante da maioria das pessoas, né? As pessoas que se envolvem nessa pauta são os abraçadores de árvore, né? Um pessoal meio fora da realidade. Sim, porque é a fusão da política com a sustentabilidade, que, de novo, sustentabilidade você só faz com dinheiro e política pública. Mas tanto floresta em pé quanto alimentação sustentável são subtemas de um mesmo movimento, né? Sim, e aí, de novo... A quem interessa que essa pauta fique distante, tanto quanto possível? Eu preciso pensar. Preciso pensar para ver se interessa alguém de fato. Ou é só... Por que não seria um direito fundamental? Mas quantos direitos fundamentais a gente tem que não são cumpridos? Aí, de novo, a gente dá 3 passos para trás, cadê saúde? Alimentação saudável saúde, educação, um básico, alimentação, né? saúde e educação. Temos? Alguma das 3 em plenitude? Não temos? Não temos. Mas estou te fazendo essa pergunta sobre alimentação, né? Sobre alimentação. Então, a gente está, de novo, eu acho que o maior problema hoje que a gente enfrenta é a politização do tema. Ele não pode ser politizado. Ele tem que ser desassociado. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de políticas públicas para tratar isso. Absolutamente sim. É uma política apolítica. Baseado... Apartidária, você quer dizer? Eu diria, não sei se a política é um termo correto, assim, é fora da política.
Infelizmente são eles que tomam a decisão, mas Talvez o que você está querendo dizer, Lisandro, é que não pode ser capturada para atender interesses de ela não pode ter grupos. emoção. Aham. Ela não pode ter emoção envolvida, ponto. Ela tem que ser prática. Botou emoção, você vai fazer bobagem. Uhum. O Brasil é um dos maiores produtores de um monte de coisas. Sim. Né? E tem Como uma é política possível? no papel incrível. E como é Incrível. possível que milhões de pessoas ainda estão passando fome ou em situação de insegurança alimentar? Aí é 100% política pública. Uhum, 100% descaso. uhum. Ponto. E Da mesma forma que a saúde, aí eu vou estender o assunto. sim, Tudo bem que o nosso foco sim. não é aqui, mas a gente precisa Sim. lembrar que o básico nos pilares não tá aí. E de volta ao tema da saúde, que é uma aba que você está abrindo aí. Sim. As coisas estão mudando muito no consumo de alimentos nos restaurantes, né, Lisandro? Sim. E ainda mais agora com a febre das canetas emagrecedoras e Sim. etc e tal, né? Sim. Uma busca até um tanto desmedida por perfil de proteína no prato e etc, né? Isso deve te causar um tanto de consternação no seu dia. Olha, né? isso é um problema para o restaurante, Uhum. de fato. As pessoas, isso gera diminuição de consumo e uma observação minha, não é dado científico, por favor. É empírico, né? É absolutamente, eu tenho percebido que o usuário desse tipo de medicamento, ele tá comendo pior. É mesmo? É. Ele tá se dando esse O direito. que você tá vendo? Muita sobremesa. Muita fritura. É um pouco de droga e um pouco de salada, literalmente. Ele tá vendo o resultado, como ele tá comendo menos, eu vou dar um termo aqui, ele tá mais sem vergonha. Olha só, Sabe? que lástima, né? É. E como que esses movimentos impactam a sua vocação de sustentabilidade? De novo, Muda alguma coisa? Então, não muda muito, porque ainda não é. Eu fiquei muitos anos sendo, e talvez até hoje a gente seja a única cadeia 100% rastreado sustentável. Por exemplo, no meu restaurante, nunca entrou um peixe no menu de pesca nativa brasileira. Por quê? Porque não tem estudo de estoque. Se eu não tenho estudo de estoque, eu não sei, de fato, a real situação no Brasil. Eu não sei se já saiu algum estudo de estoque, existia uma frente, eu não estou atualizado nisso. Explica para nossa audiência o que seria um estudo de estoque. Você vai lá, contrata biólogos, enfim, alguém que consegue, através de amostras e pesquisas em campo, demonstrar como é que está aquela população. Se ela está crescendo, se ela está diminuindo, se ela está estabilizada. Isso demora tempo também, né? E isso vale para tudo, Lisandro? tudo. Ou só para os Pra itens tudo. animais? Eu tô falando... Não. Itens animais eu tô falando de pesca, por exemplo. Exclusivamente para pesca. Por que pesca? Você já parou para pensar que a pesca é a única e última atividade de caça que o homem moderno ainda realiza? Interessante. É a coisa mais ancestral que você possa imaginar. Uhum. É o que nos liga ao homem da caverna ainda, a pesca. A gente ainda faz, porque é um animal nativo, e a gente ainda exerce a caça. Algumas pessoas, né? Outras colocam marshmallow num palitinho. E tudo bem, você tem um movimento da aquacultura crescente, explodindo. Sim. Ótimo. Mas assim, então especificamente esse mercado, ele precisa, os outros países, por exemplo, o Alasca faz estudos, daí ele sabe sobre que animais pode pegar, que não pode, qual que é a quantidade, qual que é a cota. Você vê aquele king crab, tem cota. O americano põe a lagosta lá do Maine, lá tem cota. O pescador sabe, eu posso pegar 300 esse ano. Pesca do atum, eu posso pegar tantos animais na temporada e é isso. Por quê? Isso é um estudo para manter a população estabilizada. Tudo bem que com isso você aumenta o preço, mas ok, a gente está falando de
de novo, vai sempre sobrar para quem pode. E a gente só tá falando do estudo de estoque, né? O que mais envolve criar um restaurante 100% rastreado? Então, você tem que abrir mão de muita coisa. Por exemplo, no pescado no Brasil, a gente não podia usar animal nativo por questão de não ter estudo de estoque. Então eu limitei meu cardápio durante muitos e muitos anos a tilápia e salmão, tilápia e salmão. E o que mais E o muda que na que é cozinha? isso? Muda que eu perco o meu nível de concorrência, uma vez que o mercado ainda não usa isso como um fator relevante de decisão. Você que conversa muito com os seus clientes, quantos deles de fato chegam lá pensando nisso? Pouquíssimos. Não tá nem no radar das Não, pessoas. ainda não. E Não como é que fator você de faz decisão. isso? Como que você comunica? Se vira nos 30. Tentando falar toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu tento falar. De novo, não é um assunto em destaque. Uhum. Mas e aí? Tudo bem, né? E para pessoa ainda pensando na pessoa na ponta, né? A gente tem um estilo de vida cada vez mais acelerado. As pessoas não prestam, nós no geral, né? A gente tem menos tempo de cozinhar, o tempo de cozinhar tá ficando cada vez mais comprimido e as pessoas vão olhando para o que é conveniente. Que também é um erro. Como faz para aprender a resolver cozinhar? Isso? De Aprender verdade, a cozinhar. Uhum. Eu te prometo que você resolve uma refeição em 15, 20 minutos. E com planejamento você resolve a semana. Sabe? Pô, vou cozinhar feijão. Pô, cozinha pra semana, congela esse negócio. Porciona e congela. Então, muito dessas escolhas vão por uma questão de desorganização e não sem vergonhice, vai, entre aspas. conveniência. A gente tende a isso. É o monjar, é o que eu tô te falando. É o cara lá no restaurante se entupindo de doce. Se entupindo não, come menos, mas ele opta por comer pior. Porque ele tá resguardado. Mas o que acontece? O ponto crucial é que, assim, a mensagem que tem que ficar na primeira linha é assim, conservação, sustentabilidade, você faz sem emoção. Ponto. Ponto. Não pode misturar política, não pode misturar bandeira. E ainda falando de tomar decisões de forma calculada, né, sem emoção, queria entender como que as suas decisões de compra elas se refletem no prato. Você já pincelou isso, mas o cardápio sazonal e o aproveitamento integral, eles são economia real ou são perda de margem? Perda de margem hoje assim, então tá no meio das coisas que abrem mão. Tudo vem junto. Tudo vem junto. É ótimo hoje, como os negócios estão cada vez mais impactados por custos, isso é um fato. Cada centavo que você conseguir economizar, hoje é muito bem-vindo. Então, assim, se você tem uma gama menor de fornecedores, você tem que manter um estoque menor, com isso menos capital empatado no seu estoque, gerando zero de rentabilidade. Menos desperdício, porque é sempre uma ciência, por mais que você tenha um faro, é sempre uma ciência inexata. Porque você depende da pessoa entrar e pedir. Então, e vai muito do feeling, né, Lisandro? Você mesmo citou que tem coisas que não dá para planejar com tanta antecedência. Exato. Né? Pro bem e pro mal, né? Sazonalidade tem muito a ver com, hoje em dia, cada vez menos. Porque a gente está muito desenvolvido na questão de produção. Aí eu já estou indo para a questão vegetal. A gente já meio que está aprendendo a ter... Você acha mango o ano inteiro, você acha maçã o ano inteiro. Certo? Certo. A gente aprendeu isso. Eu tenho uma tabelinha do CEAGESP colada na porta da minha geladeira. De que década? Desculpa. É recente. Eu baixei essa tabelinha que mostra o que tá alto na temporada e tal. E eu moro no interior, né? Então eu vou saber o que tem na quitanda. Já vi que você é esperta. E é mais barato e é melhor, né? Mas nem todo mundo tem acesso a isso. E as pessoas também têm uma expectativa, né, Lisandro, de ter o tomate vermelhinho o ano inteiro, morangos e etc. Que nessa hora que você abre mão dessas premissas.
Uhum. Toda vez que você focar para isso, você melhora Sim. o teu bolso, melhora a qualidade. E caminhando para o fim da nossa conversa, Já? Lisandro, sim, Pô, tá mas eu tão tenho tanta coisa. interessante. Temos que fazer um É. capítulo 2 com o Lisandro. A cozinha sustentável, ela cabe em qualquer contexto? Não. 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 Na cozinha do boteco, Não, fora de questão. Realmente, seria bonito eu falar para você que sim, né? Uhum. Só que imagina que eu tô falando de um nicho em que já não é Já gerador é de difícil para demanda. você, né? Já não é gerador de demanda. Não é fator Uhum. de decisão. Se fosse, ótimo. Imagina o boteco. O cara que tá, porra, que ele vai parar de trabalhar e quer encher a pança e ir embora. Porque o brasileiro ainda tem muito isso, né? A gente ainda tá pautado. Vou dar um exemplo, tá? Para ficar claro. Tem muito país europeu em que a refeição é um momento de glória para ele. Ele para. Contemplação, de Aquilo é pausa. cultural, ele para. Uhum. A gente não, a gente quer encher a barriga. Ainda. Por que eu te falo isso? Você vê vários símbolos famosos do Brasil, ou de São Paulo, são aqueles que tem bastante. Não é? Aquele sanduíche de mortadela do Mercadão. Com 1 quilo de mortadela. O que é aquilo? Aquilo é matar fome. Então, assim, a gente ainda tá muito. Então, isso aí é aquele. Lembra naquela escala que a gente falou da vulnerabilidade? Uhum. É a fase 1. Não dá para falar de sustentabilidade na fase 1. Sabe? Eu não consigo te ensinar inglês se você ainda não aprendeu a falar português. Se você está sendo alfabetizado. Se bem que dá, né? Mas tudo bem, você entendeu? Sim. Entendeu? Então, assim, não. Não. E quem que vai fazer isso? Quem vai alterar isso? Os formadores de opinião. Dando a opinião correta, sem o coração. Com a razão. Se informando, procurando. Não é o pratinho, não é o restaurante local, carésimo, que usa o ingrediente XPTO e que tem uma produção ridícula. Esse cara é o 0001. Mas ele conceitua, assim. Porque se a gente fosse partir para uma cozinha radical, sustentável e tudo mais, ela teria que ter pouquíssimos ingredientes, ela não poderia ter nenhuma finalização de prato, nenhuma. Teria que ter uma decoração ridícula, muito provavelmente teria que ser servida. A mesa de 4 vem uma panela ali e 4 pratos para não ficar também lavando, desperdício de água e sabe, e você se serve. Porque cada florzinha que você coloca num buffet. Sabe quanto uma laranja gasta de água virtual? Já ouviu esse conceito? Não. Explica pra gente. Quanto que um produto, para ele se transformar no que ele é, ele consome de água no campo, por exemplo. Como isso funciona? Funciona assim, você tem uma laranjeira, você precisa regar, né? Precisa irrigar. Sim. Então, imagina que você fica irrigando lá 6 meses, 3 meses, enfim, aquele pé lá de laranjeira. A hora que você divide o quanto que foi de água ali pro... O custo de 1 litro de suco de laranja. Você vai chegar, sei lá, foram 400 litros de água, sabe? Aí você vai pegar essa laranja, você vai cortar ela para fazer um chanfradinho, para botar no buffet para decorar e depois jogar fora. Tudo bem. É sustentável? Não. Não. Então, assim, você entende que a gente teria que ter uma mudança tão profunda que ela não é viável nesse momento? Dado tudo isso, você abriu muitas abas aqui pra gente, Lisandro. So sorry. E assim, provocações muito importantes e muitas perguntas, né? Muito mais do que respostas, porque é isso, né? As pessoas nessa geração de demanda, em questionar, em desvincular a emoção da razão, eu acho que tem que ter boas perguntas, né? Acho que você colocou muitas delas aqui. Para finalizar, Lisandro, é uma luta difícil, né? Esse front é muito difícil. Difícil. E de longo prazo. Longuíssimo prazo. O que você acha daqui 10 anos que vai fazer você olhar para trás e dizer valeu a pena atuar? Eu já olho. Porque quando eu comecei, vou trazer o ovo para a mesa de novo.
Você não sabe o que eu passei para ter a porcaria do ovo free range. Eu tinha um fornecedor. Um. Quando esse cara falhava, eu tive que mudar a receita de massa. A gente fazia massa fresca, a gente trocar a composição das farinhas que a gente usava para fazer a base de água. Porque eu não tinha o ovo. Já chegou a acontecer. Uhum. Hoje, pancada no supermercado. Aliás, hoje você tem uma linha do comum, né? Uhum. E aí vários do high welfare, free range, blá, 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 blá. Você tem até os grandes produtores no animal também, no frango, já com a linha... Muitas opções. Com a linha no meio do caminho. Isso eu sei que foi uma provocação nossa. Sabe por que eu te falo isso? Porque eu recebi uma diretoria de uma multinacional, grande produtora de frango, que eu não vou citar nome, para perguntar qual que é o parâmetro mesmo de vocês. Aqui, ó. Eu até falei, então seria correto dizer, Lisandro, que o que fez valer a pena e fez e vai continuar fazendo é insistir na pauta. E eu vi a evolução, por exemplo, eu tô te falando. Um dia eu me peguei no meu restaurante recebendo uma diretoria de uma multinacional. Grande produtora mundial, querendo entender o que era meu parâmetro de sustentabilidade. Por que você considera sustentável? O que você faz? A gente abriu lá, o animal aqui, ele tem que ter tantos metros por bicho, não sei o quê. E daí depois eu vi ela no mercado, funcionando. E hoje já teve um espaço grande, quer dizer, já teve uma evolução, só que é muito mais lento do que a gente quer. Na verdade, eu acho que é a gente que vive pouco, né? É tanta coisa para uma vida só, né, Lisandro? Mas você contribuiu para que a agulha se movesse, né? O ponteiro se movesse em muitos sentidos. Sim. Então, parabéns pelo seu trabalho essencial. E eu sempre falo isso, sempre não, eu tenho falado isso bastante, assim. O que me move hoje, assim, eu não penso mais no futuro, embora eu não quero estimular as pessoas a não pensar no futuro, porque eu acho assim, a gente tem que pensar mais pouquinho, não como é vendido para você. Eu sempre falo assim, garanta um bom passado. Como é que você garante um bom passado? Vivendo um bom presente todo dia. Que é a única coisa certa que você pode ter. O futuro, ele é completamente... Não sei nem se ele vai existir para mim, não sei se eu tenho amanhã. Bom, segundo os povos originários desse país, ele realmente não é uma consideração, né? Então, se você fala para mim, o que você pensa? Assim, eu já tô super satisfeito nesse ponto. Você é um bom ancestral hoje. Né? Eu olhando para trás e falo, pô, que legal. Legal. É isso. Lisandro, muito obrigada por esse papo inspirador. Foi uma honra ter você aqui. Como as pessoas fazem para acompanhar o teu trabalho nas redes? Como elas fazem para entrar em contato? Eu acho que hoje o veículo mais fácil é o meu Instagram. Meu Instagram é um Instagram que eu posto bastante receita, alguns truques de cozinha, algumas dicas de como comprar, enfim, como economizar também, como cozinhar mais rápido. E às vezes eu também coloco alguma coisa sobre origem de insumos, enfim. Ali é uma educação, mas eu faço isso com bastante parcimônia para que seja divertido, né? Porque senão você já... E as pessoas entendam e a mudança de que pensamento seja também, venha. Vamos chamar de comercial, porque, de novo, não adianta você radicalizar para um lado e ficar lá, porque daí o pessoal... Não. Aí a demanda não vem. Então você tem que ir devagarzinho, fazendo aquela educaçãozinha com bastante pitada de entretenimento. Acho que é isso, é o chefe Lisandro Lauretti, Instagram. Acho que ali eu respondo, eu converso com as pessoas. Enfim, acho que o melhor caminho ali. E lá também tem um link para entrar em contato, etc. Muito bom. Muito obrigada, Lisandro. Eu que agradeço, foi um prazer. E a gente vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube, onde você vai ouvir de muitas outras personalidades e especialistas mais sobre o trabalho deles em manter a floresta em pé. Eu sou Angélica Mari e esse é o Forest Talks. Até a próxima. Tchau, tchau.